Olá a todos, essa é a nossa aula dentro do curso de extensão da PUC Minas. E nessa aula nós vamos entender sobre a introdução à computação e vamos falar especificamente sobre componentes dos computadores, como eles funcionam, a relação entre eles e também dar uma visão geral sobre como é a melhor forma de vocês montarem, comprarem um computador para vocês e também fazer uma análise sobre cada parte, tá bom? Começando por fora, a primeira peça que a gente tem que observar é o gabinete, também conhecido de outras formas, como gabinete, caixa, torre e até CPU. O gabinete nada mais é do que a caixa que segura e junta todas as peças que vão compor o seu computador. As principais funções do gabinete, além, claro, de guardar as peças e permanecer com elas juntas, é também a ventilação e a integridade das peças. Como a gente já viu mais para frente, as peças dos computadores, quando estão ligadas e funcionando, elas não só consomem energia, mas também geram uma quantidade bem grande de calor. E para que a gente possa manter a integridade dessas peças, para que elas possam durar por mais tempo e permanecer funcionando no seu melhor estado, é necessário que essas peças não atinjam certas temperaturas. E aí o gabinete entra como uma parte necessária, porque as entradas de ar e saídas do gabinete são de extrema importância para manter a integridade dessas peças. Outro fator importante é que através do gabinete é que nós temos as conexões dos periféricos até a placa-mãe. Ou seja, é através dele que nós conectamos nossas entradas USB, entradas de áudio, também temos energia para que podemos ligar e desligar o computador e assim por diante. Bom, a primeira peça que a gente vai falar é sobre a alimentação, que é a fonte. O computador precisa de energia para funcionar e a fonte é a responsável para a redistribuição da energia necessária para o funcionamento de cada peça do computador. A fonte, ela faz a distribuição da energia que chega através da fiação elétrica da sua casa ou do seu trabalho. Ela é uma peça muito importante porque, primeiramente, as peças do seu computador, a junção delas, tem consumos diferentes de energia. Por isso é necessário que a sua fonte faça jus às suas peças. Se é uma fonte capaz de suportar a necessidade do seu computador, você não vai conseguir utilizar ele devidamente. A segunda peça que a gente vai observar, e também a peça talvez mais importante do nosso computador, é a placa-mãe. A placa-mãe nada mais é do que a raiz de todo o computador. Todo o computador, seja ele desktop ou até mesmo notebooks, todas as peças que você tem estão ligadas diretamente nela. A placa-mãe, ela é a parte necessária para a distribuição de todas as funções, a ligação, a conexão entre elas e a distribuição de tudo que seja necessário. É muito importante, quando você vai utilizar a placa-mãe, que ela seja compatível com todas as outras peças as quais você vai utilizar nele. Por exemplo, uma placa-mãe, dentro da sua arquitetura, ela suporta X elementos como processadores e outros Y ela não suporta. E assim por diante com várias outras peças também. As conexões dela também acompanham a evolução das outras peças. Ou seja, placas-mães mais antigas não têm, por exemplo, suporte para diversos discos, diversos pentes, né, de memória RAM. Enquanto placas mais novas têm sim suporte para diversos pentes de memória RAM. E já falando sobre memórias, a gente vai tentar entender como funciona cada uma das memórias do computador. A primeira delas é o HD, que é o disco rígido. O disco rígido é talvez a memória mais comum que a gente tem há mais tempo do computador. Ela é responsável pelo armazenamento de toda e qualquer informação a longo prazo. Ou seja, dentro do seu computador,
toda a informação que permanece salva nele durante todo o período é salva dentro do disco rígido. O disco rígido também conta com a capacidade de... Ele suporta, né, uma maior quantidade de informação exatamente por causa disso. Quando você utiliza o computador e você salva documentos, vídeos, fotos, arquivos que vão permanecer nele, independente se você desligar o computador ou não, toda essa informação é salva dentro do disco rígido. O hard disk também hoje, atualmente, né, ele já é uma memória bem barata, porque ele já está ultrapassado por outras formas de memória. Então, eles são muito mais utilizados hoje para situações onde você precisa armazenar informações em grande quantidade, mas que você não precise que ela seja acessada de forma muito rápida. É o que a gente vai ver com outras memórias aqui para frente. A segunda memória é a memória RAM, que é a memória de acesso rápido. A primeira questão sobre ela é o fato dela ser uma memória volátil, ou seja, qualquer informação salva dentro da memória RAM é perdida no momento que o seu computador é desligado, ou seja, no momento que ele perde energia, toda a informação que estiver dentro da memória RAM é perdida. Mas então, qual a função dela? A memória RAM, ela armazena informações que estejam em processamento no exato momento que você está utilizando o computador. Então ela se torna de extrema importância, principalmente em junção com o seu processador. O seu processador faz fila de processamento sobre todas as tarefas que ele está executando ao mesmo tempo. E essa fila é montada dentro da memória RAM. Ou seja, se você abre o seu navegador, as informações ficam sendo salvas dentro da memória RAM para que mais rapidamente ela seja enviada para o processador, para que ela possa ser processada e depois retorne para que entre na fila, para que outro processo seja processado e novamente ele possa continuar o seu caminho. Como a gente pode ver também, o volume dessa memória é bem menor. Ela é uma memória apenas para informações que estejam sendo processadas neste exato momento. Atualmente, né, os computadores mais novos contam com uma memória RAM já bem robusta, exatamente porque os processos hoje que são utilizados através dos aplicativos mais atuais, eles consomem mais memória, eles dependem de mais memória, de uma capacidade maior dentro do processamento. Então a memória RAM, ela acompanha a capacidade de processamento do processador. Outra forma de memória que é um pouco mais nova agora, mas que já é bem atual e bem consolidada no mercado, é o SSD. O SSD, ele substitui, de certa forma, o disco rígido, porque ele também é uma memória que permanece com as informações a longo prazo, ou seja, ela não é volátil. As vantagens dela, a primeira e a mais marcante, é a alta velocidade de retorno dessas informações. Quando você utiliza de um computador que tem como memória principal um disco rígido e depois você sai dele para um computador que tem um SSD como memória, a diferença de velocidade de resposta do computador é visível. Como o SSD consegue armazenar grandes quantidades, igual o disco rígido, atualmente em computadores pessoais principalmente, é muito mais vantajoso você utilizar de um SSD do que de um HD. Até porque, com o avanço da tecnologia, memória, de forma geral, se tornou algo barato. Então hoje, você tem SSDs que são de um preço muito baixo e de quantidade de uma capacidade gigantesca. Enquanto há poucos anos atrás nós utilizávamos de disquetes que não guardavam nem 1 GB de memória, hoje um SSD, que não só é bem mais rápido, bem menor e bem mais simples, ele também armazena quantidades absurdas de informações. 1 TB, 2 TB de informações. Como eu disse, o custo dessas memórias hoje já está bem baixo, então é uma parte até barata do seu computador.
Passando para a placa de vídeo, a placa de vídeo ela é muitas das vezes também vista como uma peça opcional do seu computador, visto que o computador consegue sim funcionar sem a existência de uma, e a gente vai ver depois dentro do processador o porquê disso. Mas para que serve a placa de vídeo? Bom, a placa de vídeo ela é essencial para a renderização de imagem do seu computador. Atualmente, quando a gente para ver a quantidade de informação que é necessária para o processamento de imagens de filmes, séries, jogos e até mesmo de aplicativos de edição de vídeo, edição de imagem, essa necessidade, né, essa quantidade de informação que é processada é muito alta. E a placa de vídeo vem se tornando cada vez mais uma peça extremamente necessária, quase indispensável do seu computador. Porém, a placa de vídeo ainda é, até hoje, uma peça que tem um custo muito alto para se adquirir, visto que a sua tecnologia é bem custosa, principalmente para ser produzido, né? Então, por isso, o custo de uma placa de vídeo hoje é muito alta. E às vezes muitos usuários optam por não ter uma placa de vídeo no seu computador. Bom, agora passando para o processador nada mais é do que o cérebro de todo o seu computador. Toda a informação que você utiliza no computador ela precisa ser processada. E esse processamento, né, ou seja, a tratativa dessa informação para que ela possa ser transformada naquilo que é necessário para você, do seu uso, passa dentro do processador. O processador é bem interessante porque ele é uma peça muito pequena, cabe tranquilamente no meio da palma da sua mão, às vezes até entre os dedos, mas o custo dela é muito alto para ser produzido e não é para menos, né? O processador ele faz muita coisa no seu computador, é de extrema importância, é por ele que toda a informação passa, tratada e depois retornada. E aí vem, né, uma das razões do porquê alguns usuários preferem permanecer sem placa de vídeo no seu computador. Porque todo o processador tem a capacidade de processamento de vídeo. E alguns processadores mais novos contam com placas de vídeo integradas dentro dele. Ou seja, eles conseguem fazer um trabalho que placas de vídeo até então atuais fazem igual. Mas isso dentro de um processador, apenas dentro do processador. Claro, esses processadores que contêm placa de vídeo integrada, eles são sim um pouco mais caros. Mas, normalmente, em comparação com uma placa de vídeo que tem o mesmo desempenho que a placa de vídeo integrada do processador, normalmente esse processador sai sim por um preço mais baixo. Porém, um problema que você encontra no caso de você depender dessa placa de vídeo do processador é que você não consegue fazer a substituição única dela. Ou seja, se a sua capacidade de processamento do seu computador atende muito bem a sua necessidade, porém a capacidade de processamento de vídeo não atende, ou você vai ou você vai adquirir apenas a placa de vídeo à parte, ou então você vai ter que adquirir um processador inteiro novo. Não tem como nós separarmos a placa de vídeo integrada do processador. Porém, né, a placa de vídeo integrada do processador ela não impede você de adquirir uma placa de vídeo dedicada, ou seja, uma placa de vídeo à parte apenas para ele. Então você pode sim fazer esse upgrade no seu computador separadamente, porém você vai precisar comprar a placa de vídeo dedicada. O cooler ele entra uma das mesmas funções do gabinete. Quando a gente observa o funcionamento do computador, principalmente durante muito tempo, a gente percebe que principalmente o processador, exatamente pelo fato de ter uma quantidade absurda de informação o tempo inteiro e também a quantidade de energia necessária para que ele funcione, é comum que as peças do computador, por conta própria, atinjam temperaturas que danificam elas mesmas. Ou seja, um processador que não tenha um sistema de resfriamento
próprio para ele, consegue sim atingir temperaturas que vão danificar ele próprio. Por isso que hoje, quando você compra um processador separado, ele nunca vem, quase nunca, né? Existem lojas que vendem um processador único, mas a maioria das vezes que você compra um processador diretamente do fabricante, ele também vem junto com o cooler próprio dele. E o que é o cooler, né? O cooler é basicamente um sistema de ventilação e dissipação de calor que você utiliza dentro do computador. Ele é extremamente importante para manter a integridade das suas peças. As peças de computadores não são idealizadas para durar pouco tempo. Na verdade, exatamente pelo preço delas e também a dificuldade para se adquirir, a ideia é que as peças de computadores durem bastante tempo. E o cooler e todo o seu sistema de resfriamento do seu computador é de extrema importância para isso. Ou seja, não adianta nada você montar um computador que tem um desempenho incrível se no fim das contas o seu sistema de ventilação não é o suficiente para o tanto de calor que esses componentes em conjunto produzem, né? Então você terá problemas no futuro de danificação dessas peças. Bom, agora que a gente sabe um pouco sobre cada peça do computador, agora eu vou dar algumas dicas para vocês sobre como que a gente escolhe o computador ou como que a gente escolhe as peças que a gente vai comprar. Bom, primeiramente, análise peça a peça do computador. O que envolve essa análise? A primeira delas, claro, é o desempenho dessas peças. Ou seja, qual o desempenho desse processador? Qual o desempenho desta memória? Esse desempenho supre a minha necessidade de uso desse computador? Para computadores, por exemplo, que são utilizados apenas para planilhas, documentos de texto, navegação simples na internet, processadores mais antigos são mais que o suficiente para suportar. Porém, computadores hoje são utilizados para jogos mais modernos, edição de vídeo, edição de imagens. Um computador que seja necessário todos os dias no trabalho, por exemplo, esses computadores assim dependem de peças mais avançadas, mais novas, para que ele possa permanecer funcionando, independente, funcionando, né, sendo capaz de gerenciar todas as aplicações que você vai utilizar nele por um longo período de tempo. A gente sabe muito bem que os softwares, né, os programas que nós utilizamos no computador, eles sofrem atualização constantemente. E essas atualizações sempre são pensando, na maioria das vezes, na performance do software em si. Essa necessidade de performance melhor nos softwares requer, por trás, uma performance melhor também no hardware. Ou seja, para programas melhores, precisamos de peças melhores. A segunda coisa extremamente importante para analisarmos para comprarmos o computador, para montarmos o computador do zero, é a combinação dessas peças. Como dito anteriormente, algumas peças não suportam outras. Principalmente quando a gente fala de gerações muito distantes. Ou seja, um processador lançado atualmente, provavelmente não há suporte para ele numa placa de vídeo lançada há mais de 10 anos. Essa placa de vídeo lançada há mais de 10 anos, ela foi feita para suportar e trabalhar em conjunto com processadores daquela época. A maioria dos componentes de computador são bem flexíveis com relação à distância de geração. Porém, não é como se qualquer geração suportasse qualquer coisa. A gente vê, por exemplo, hoje, uma necessidade, né, de uma capacidade na memória RAM muito maior dos computadores. Sendo assim, uma das coisas que as novas placas-mães vêm são com mais slots para as memórias RAM. Porque você faz canais divididos, né, com a memória RAM, e assim você tem um desempenho melhor. Enquanto placas-mães mais antigas contam com bem menos slots para a memória RAM. Essas combinações você
A melhor forma de você observar como elas funcionam é observando diretamente o próprio peça. Ou seja, se você está observando uma placa-mãe que você acha interessante para comprar, procure saber qual é a compatibilidade dela com os outros processadores. Existem marcas, né, de placas-mães, por exemplo, que não têm suporte para processadores de outras marcas. Ou seja, se você comprar um processador de uma marca e uma placa-mãe que é de outra marca, de outra arquitetura, você não vai ter suporte. E até mesmo dentro da mesma arquitetura, você pode também não ter suporte, dada a obsolência de algumas peças. Um processador obsolente não vai funcionar numa placa-mãe nova. E isso se aplica para todas as outras peças também. Uma delas que a gente deve sempre manter atenção é a fonte. É necessário que a sua fonte seja capaz de alimentar todas as peças do seu computador. Se a fonte não for capaz de alimentar, seu computador não irá funcionar. E até muito interessante que às vezes você compra uma fonte que tem uma capacidade superior àquilo que você precisa no momento exato da compra do seu computador. Porque no futuro, caso você queira fazer pequenos upgrades gradativos no seu computador, a fonte não vai ser o primeiro deles. Uma fonte que tem uma capacidade acima da necessidade do seu computador não é um problema. Agora, uma fonte que tem uma capacidade abaixo é um problema. E o último aspecto que nós precisamos observar é o custo-benefício. As peças do computador, ela tem um custo que é relacionado muitas das vezes com a atualidade da peça e a sua capacidade. Um processador mais novo, com certeza é muito mais caro do que um processador mais velho. Porém, um processador um pouco mais antigo, ou seja, de uma geração anterior, por exemplo, pode muito bem ser capaz de atender a todas as suas necessidades. Porém, o valor dele vai ser bem menor. Isso pode acontecer com qualquer uma das peças. Porém, há de se atentar. As peças do seu computador precisam suportar e ser capazes de rodar tudo aquilo que você precisará rodar no seu computador. E é de extrema importância que você observe com relação a reviews e a opiniões sobre como é o funcionamento dessas peças. Ou seja, se você precisa de uma placa de vídeo para jogar um jogo novo específico, a melhor dica que eu posso te dar é: procure saber qual é o desempenho dessa placa de vídeo para esse jogo em específico. Sendo assim, você vai ter uma ideia de como vai funcionar, de qual vai ser o resultado dessa sua compra. Muitas das vezes, comprar peças muito mais antigas, porque são mais baratas, pode acabar se tornando um tiro no pé, devido ao fato que os softwares que lançam novos, eles, como foi dito antes, passam por novas atualizações o tempo inteiro. E essas atualizações, muitas das vezes, elas não são pensadas em quem tem hardwares antigos. Ela é pensada em quem tem hardwares novos. Então, se você hoje utiliza de um programa de edição de vídeo e ele funciona muito bem para você, daqui a pouco tempo ele pode passar por uma nova atualização e a partir dessa atualização ele simplesmente não funciona muito bem para você mais. E aí ele se torna um problema. E a única solução para esse problema é atualizando o seu hardware. Então, uma das partes necessárias para observar dentro do próprio custo-benefício para a montagem do computador é até mesmo a longevidade dessas peças. Ou seja, essas peças hoje me atendem, mas por quanto tempo ela vai me atender? 1 ano? 2 anos? Mais? Tudo isso são aspectos necessários que você precisa observar antes de escolher uma peça para o seu computador. Dito tudo isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Essa é uma visão geral sobre como é o funcionamento de um computador e as suas peças.
Vale ressaltar que a pesquisa sempre vai ser seu melhor amigo e não tenha medo nenhum de montar o seu próprio computador. Afinal, é um processo bem simples, que pode parecer um bicho de sete cabeças, mas não é. Um obrigado e até mais.